Boa noite, gente. Olha eu aqui de novo. Essas lives que eu estou fazendo, ele tem um cunho, eu diria, ilustrativo. Eu quero que as pessoas entendam que não existe o interesse de ensinar nada, ensinar ninguém geografia, história. Não, eu acho que ele é mais uma forma de conversar com as pessoas sobre coisas que a gente viu, né, que a gente pode ilustrar, minimizar algumas dúvidas. E às vezes as pessoas têm dúvidas sobre determinados assuntos, e uma live dessa, a gente, numa brincadeira, num bate-papo, a gente pode minimizar. E o objetivo dele é falar da arte, é falar da cultura. E essa cultura que a gente fala é uma cultura ampla, não tem aquela coisa objetiva, aquela coisa de vamos falar só de artes plásticas, só de literatura. Não, a gente fala de tudo. Porque tudo, de certa forma, ele funciona como cultura. A cultura talvez seja uma das primeiras manifestações do homem na sua convivência ao longo dos séculos. Boa noite, Clê, tudo bem, querida? O homem, bem-vindo, hein? O homem, ele faz cultura desde que ele se entende como homem, haja visto as escritas rupestres que a gente encontra dos homens pré-históricos, datado aí de 10 mil anos. Isso aí é inerente à nossa vontade, a gente foge daqui, foge dali. Se a gente não escreve, a gente faz cultura, a gente fala cultura, a gente participa da cultura, as manifestações culturais existem e elas estão aí no seu dia a dia. E hoje eu gostaria de falar de um tipo de arte, um tipo de cultura. Eu ontem já falei dos artistas sacros que trabalharam nas igrejas do Brasil, dos que eu tive a oportunidade de ver as obras, como Aleijadinho, Ataíde, Portinari, Locatelli. Eu gostaria de falar de uma arte que pouquíssimas pessoas falam, curtem ou sabem que ela existe. Por exemplo, eu vou começar a falar para vocês o seguinte: uma das coisas que mais... Fala, garoto. Fala, Alexandre. Tudo bem, querido? Assista aí que você vai gostar. Isso aqui disso aí você entende, hein? Eu estou falando do que me incomodava quando garoto. Era aquela história do índio catequizado ter um nome de branco. É estranho, né? Vou dar um pequeno exemplo. Araribóia, que foi um dos que lutou ao lado dos portugueses contra os franceses. Araribóia, esse era o nome dele, era um índio termiminó, que passou a se chamar Martim Afonso de Souza. Estranho, né? É estranho receber um nome branco que nega a sua origem indígena. Isso aí me incomodava no tempo da escola. E eu fui começando a entender isso um pouquinho mais, além da escola que me deixou grilado, foi no sistema das missões. Isso aí, um pouco era dito nas escolas, o que era o sistema missioneiro, o que ele representava, o que ele fez de bom, de ruim para os índios brasileiros. E, no decorrer do tempo, eu entrei no turismo e fui conhecer o que é o sistema missioneiro. Quando pela primeira vez eu fiz o Circuito das Missões, fui conhecer as ruínas de São Miguel das Missões, São Inácio Mini, Trinidad, São Inácio Mini na Argentina e Trinidad no Paraguai. Ali eu fui entender, entendeu? Ali eu fui entender. Fala, Francisco Helder, tudo bem, querido? Ali eu fui entender o que significava o sistema missioneiro e o que eles levaram, que os jesuítas levaram para aqueles povos de bom e de ruim. E o Paraguai foi talvez
o país que tenha dado realmente o pontapé inicial para que as reduções fossem criadas a partir de 1610, 609, 610. Por que eu falo isso? O Paraguai teve um homem que hoje é santo, chamado Roque Gonçalves Santa Cruz. Ele era um jovem, nasceu em Assunção do Paraguai, em 1576, e aos 22 anos ele foi ordenado padre jesuíta. Porque os feitos desse homem, ele fez com que os índios paiaguás e guaicurus, que eram terríveis, se viessem para o lado do branco em Assunção. Dos acontecimentos mais fantásticos foi a chegada de 10 mil índios lado a lado com a população de Assunção, que não tinha nem um terço, e ali eles assistiram a missa pacificamente trazido por Roque Gonçalves Santa Cruz. Com essa habilidade que o Roque tinha, o Roque foi chamado, foi feito... Fala, Angélica, tudo bem? Boa noite, querida. Ele foi feito padre e ele começou a fazer um trabalho de catequese dentro do Paraguai e fez uma coisa que melhorou, deu muito embasamento aos outros jesuítas, quando ele começou a codificar o Guarani. Esse Guarani, que hoje é falado no Paraguai, ele começou a ser falado praticamente no início do século XVII, através de Roque Gonçalves Santa Cruz. E no Brasil nós tivemos também a obrigatoriedade, nós falávamos o tupi até 1758, o Marquês de Pombal proibiu que nós falássemos o tupi, e o Paraguai fez o seguinte, também houve a proibição de se falar o Guarani, lá no Paraguai. Só que a população se negou a aceitar essa ordem, e hoje o Paraguai fala dois idiomas, fala o espanhol, que é o idioma oficial, e o oficioso, que é o nativo, que é o Guarani. O Brasil poderia estar falando 12 idiomas, português e o tupi. Mas tudo bem. Roque Gonçalves, ele foi um dos responsáveis pela criação dessa política, claro, com ordens da Companhia de Jesus em Roma, dessa política de criar uma linha de proteção aos espanhóis. Porque, olha, a Companhia de Jesus, quando chegou ao Brasil, ele não veio só para catequese. Era um ato político, entendeu? Era um ato político, e esse ato político fez uma barreira de 1610 até 1642, depois de 1680 até 1759, quando houve a expulsão dos jesuítas dessa região. E a Companhia de Jesus foi criada por Inácio de Loyola, em 1534. Loyola tinha uma preocupação muito grande em dotar todos os jesuítas de notório saber. O que seria esse notório saber? Fala, Adriana, tudo bem? Boa noite. O notório saber era o seguinte, todo jesuíta tinha que saber instrumentos musicais, tinha que saber cantar, tinha que tocar esses instrumentos, tinha que ser escultor, pintor, enfim, ele tinha que ter todas as habilidades artísticas para que pudesse levar aos índios. E por acaso eles descobriram nessa aventura do Roque Gonçalves que o índio da raça Tapi, que foi o índio que aceitou a catequese, os outros não aceitaram, o que aconteceu? Ele descobriu que esses índios tinham uma habilidade incrível para o copismo, eles não criavam nada, mas eles copiavam tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você botava um quadro de Rembrandt na frente dele, e ele riscava, ele fazia uma pintura idêntica aos quadros de Rembrandt. Você botava um sapato vindo de Paris e entregava ao índio para copiar, eles copiavam, você não sabia qual era o parisiense, qual era o missioneiro. Isso aí, os jesuítas tiveram assim, uma influência muito grande na introdução da arte dentro das reduções aqui no Brasil, no Paraguai, na Argentina, enfim, em vários lugares aqui da América do Sul. Então, observa uma coisa, e esse homem, Roque Gonçalves Santa Cruz, ele foi morto no Brasil, na região de Caibaté, né? Tem até um monumento em Caraó,
uma localidade no município de Caibaté, no Rio Grande do Sul, e ali ele foi assassinado com mais 2 padres, e até hoje ele é o santo do Paraguai. Ele foi canonizado, foi beatificado, canonizado, e recebeu, a partir de 1988, ele foi canonizado como santo do Paraguai. E tem uma particularidade com o rock. Dizem que o coração dele ainda está vivo, ainda está intacto, lá na igreja do Cristo Rei, em Assunção. Então, essas missões, no primeiro período, eram chamados de a Idade da Madeira. Não tinha muita arte, era apenas um aglomerado de pessoas que faziam a catequese, renunciavam de uma série de coisas, por exemplo, a monogamia, ou melhor, a poligamia, eles tiveram que rejeitar para a monogamia, porque era da religião cristã, começaram a deixar os seus nomes indígenas para terem os seus nomes católicos, cristãos, e dentro dessas reduções, que congregavam até 5 mil, 7 mil pessoas, todos trabalhavam, e existiam os artistas. Existiam os artistas que eram guindados entre eles, e você ali tinha corais, ali tinha, eles faziam instrumentos, eles tocavam violino, tocavam o instrumento da época, a harpa. Enfim, o índio Guarani, da raça Tapi, ele tem uma habilidade fantástica para copiar, para fazer música que ele ouvia, ele replicava. Os corais eram corais de voz. O padre Antônio Sepp dizia uma coisa muito interessante, que num coral de 1000 vozes você não via uma voz distante, não tinha uma nota em falso. Tamanha perfeição que eles jogavam naquela coisa. E no mais, todos ali tinham uma função. Tinha o carneador, tinha o sapateiro, tinha o copista, tinha o escultor. E quando você chega nas reduções, por exemplo, de São Miguel, quem conhece, principalmente quem conhece aquelas reduções, pode dizer, ali você encontra trabalhos feitos à mão em pedra grê e cupim, principalmente na grê. Na cupim não dá muito, não. A cupim dá para você tirar uma parte de ferro para fazer sinos, armas e outras coisas mais. Tanto que o primeiro sino feito no Brasil, entendeu? Obrigado, Alexandre, garoto. O primeiro sino feito no Brasil foi na redução de São João Batista, em 1720, através do padre Antônio Sepp. Esse sino está até hoje na redução de São Miguel e talvez tenha sido o primórdio, o início, o primeiro trabalho de fundição dentro do Brasil. Está lá, 1720, na redução de São Miguel, inclusive, eu estou postando algumas fotos minhas no tempo de turismo, e eu estou ao lado desse sino. Então, observa uma coisa. Esses índios, eles tinham uma habilidade incrível. Eles fizeram um trabalho, se você chega lá, é emocionante você chegar e olhar em São Miguel, em Trinidad, em San Ignacio Minas, na Argentina, em Trinidad, no Paraguai, o trabalho minucioso de arte feito. Você chega em Trinidad, por exemplo, lá tem um púlpito que ele é todo entalhado e cravejado em ouro. Tamanha o cuidado que eles faziam. Vocês chegavam no frontispício de São Miguel, você olha frutas, cachos de frutas, entalhado em pedra grê. Você procura, você encontra, como encontraram, fontes toda entalhada. Era arte pura. O índio Guarani sabia fazer arte. Ou melhor, ele não sabia. Se você botasse um lápis na mão dele e mandasse ele a riscar, ele não sabia dar um risco, mas botava alguma coisa na frente dele e ele copiava. Então, o Brasil, por exemplo, no lado brasileiro, nós tivemos vários povos no primeiro período, até 1741, quando houve a Batalha do Caibaté, não, Batalha do Memoreré, que foi uma batalha violentíssima, que foram expulsos os jesuítas, através dos mamelucos e os bandeirantes mamelucos e os índios tupis.
E ali ficou 45 anos abandonada aquela região, só voltaram quando os bandeirantes já não estavam tão presentes, a partir de 1682. Então, muito bem. O que aconteceu? Aconteceu que no segundo período, que era o período da pedra, o trabalho dos jesuítas, juntamente com o índio, porque então, o seguinte, não era só o jesuíta que fazia. Um dia eu cheguei em São Inácio Iguaçu, que tem o primeiro relógio de sol da América do Sul, está lá em São Inácio Iguaçu. Eu vi várias esculturas, nós encontramos ali no Museu de São Inácio Iguaçu, esculturas belíssimas de santos, de outras, com um detalhe. Aquele que era feito pelo índio tinha uma característica. Aquele que era feito pelos jesuítas tinha uma outra característica. Ninguém imagina o que poderia ser. Eles eram iguais, só num detalhe que era diferente. Os olhos. O jesuíta fazia olhos de branco. O índio fazia olhos de índio, mais rasgado. Ali estava a identidade do índio naquele trabalho. Você chega lá em São Inácio, lá em Trinidad, do lado da ruína, você encontra peças e mais peças entalhadas à mão, que foi tirada da redução, porque os portugueses, quando chegaram, serraram todas as pilastras para ver se encontrava ouro. Havia uma onda dizendo que teria ouro ali naquela região. E as obras de arte foram colocadas, foram alijadas, destruídas. O que sobrou foi colocado lá do outro lado, juntamente com os restos mortais da ruína de Trinidad. E toda a redução, ela tinha trabalhos assim maravilhosos de sustentação de arcos. Isso é arte pura, gente. Isso é arte pura. Quando você chega em São Inácio Mini, na Argentina, você encontra as telhas de coxa, ou telha colonial, as pessoas não têm ideia. Por que chamar telha de coxa? Telha colonial. Aquilo ali tem até acreditado vulgar que diz, fulano foi feito nas coxas. Sim, as telhas foram feitas nas coxas. Como foram feitas nas coxas? As coxas do escravo, daquele escravo que tinha uma proporção ideal, era colocado o barro em cima. Se vocês observarem, uma parte é mais fina do que a outra. Por que mais fina do que a outra? Porque a coxa na parte de baixo é menor do que a coxa na parte de cima. Então, eles faziam o que? Eles faziam na coxa do escravo, do índio, ou em tronco de bananeira. Pegava isso, fazia em tronco de bananeira, e ali eles iam moldando aquelas coisas. E todo o entalhe que era feito, quem tiver oportunidade de entrar na internet, procura São Inácio Mini, Trinidad ou São Miguel das Missões, vocês vão ver os trabalhos feitos com a técnica do entalhe. Para vocês terem uma ideia, São Miguel das Missões levou de 1745 até 1735 até 1745, usando 100 homens todos os dias para levantar a redução de São Miguel. Era um complexo de várias ruas, uma casa, uma igreja com 70 de comprimento, 30 de largura, 25 metros de altura, hoje é tombado como patrimônio da humanidade, pela Unesco. A Unesco reconheceu aquilo ali como um lugar que pertence aos brasileiros, entendeu? Ou melhor, não, o brasileiro pertence ao mundo. Então você chega em São Miguel das Missões, além da emoção da história, você tem a emoção das obras de arte que vocês encontram ali. E a cultura ali fervilha naquele lugar. Um dia eu estava com um passageiro e ele virou para mim e disse o seguinte: isso aqui que são as missões? Eu falei, sim, isso aqui. Então você que eu paguei caro para ver pedras? Eu falei, até para se ver pedra, a gente tem que ter sensibilidade. Por que isso? Porque quando o brasileiro sai, que ele vai para a Europa, quando ele chega em Roma, ele fica extasiado com o Coliseu de Roma, é lindíssimo. Quando chega na Grécia,
pelo amor, Partenon, aquela coisa de doido. A Torre de Pisa. Gente, mas nós temos também os nossos monumentos, nós temos a nossa arquitetura, nós temos a nossa história, nossa arte está ali inserida naquele lugar, entendeu? E aquilo ali faz parte da nossa história, sofrida, artística. E diz o seguinte, a arte não é só um quadro de Picasso, a arte não é só um quadro de Locatelli. A arte é uma coisa tão simples que está ali, quando você olha aquele cacho de frutas entalhada em pedra, feita por índios. Eles não eram artistas, eles nunca tinham feito um curso de nada. Simplesmente foram moldados a fazer aquele trabalho porque foi ensinado pelos jesuítas. Daí a importância do jesuíta na história do Brasil, na história da arte brasileira, porque ele nos ajudou a identificar um mote de pessoas que tinha essa habilidade para nos dar a beleza da arte. E o Paraguai nos deu isso. O Paraguai nos deu a descoberta dessa região. Boa noite. Ô, minha filha. Obrigado, Elisane. Obrigado pelo prestígio, hein? Valeu, hein? Entendeu? Então, nós tínhamos nessas igrejas, nesses templos religiosos, nós tínhamos ali verdadeiras obras de arte que, infelizmente, o tempo se apagou. A ignorância humana fez com que perdêssemos essa identidade artística. E o mais interessante, nós tivemos ali, para vocês terem uma ideia, no período da Pedra, nós tivemos ali 7 povos, 7 regiões, 7 povos das missões, que são chamados 7 povos missioneiros. Nós tivemos São Francisco de Borja, nós tivemos Santo Ângelo Custódio, nós tivemos São Luís Gonzaga, nós tivemos São João Batista, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Marte, São Nicolau. São 7 povos. Todos eles tinham suas reduções, suas construções em pedra. Santo Ângelo, infelizmente, fizeram a cidade em cima. São Luís Gonzaga, nada restou. São Borja, destruíram tudo. São Nicolau, a mesma coisa. São Lourenço, também a mesma coisa. A única que tem alguma coisa que lembra aquele tempo é São Miguel das Missões, que é o frontispício mais completo que existe. Em 1938, a torre, que tem 27 metros de altura, foi colocada embaixo e nela foi acoplada, marcaram todas as pedras, uma por uma, e foi posta embaixo. Foi aqui, fala pro Grésio, tudo bem, querido? Boa noite, meu irmão. Então, foi colocado embaixo, ergueram de novo essa torre e colocaram trilhos de trem para não deixá-la, porque ela estava fazendo isso, ela estava abrindo, e consequentemente ela ia cair. A ignorância é tão grande com a arte que São Miguel estava bonita até ser reencontrada. Ele levou alguns anos na escuridão, até que a reencontraram. E prefeitos de Santo Ângelo, fala meu querido, tudo bem, Léo? Prefeitos da região de Santo Ângelo destruíram toda a arquitetura, toda a obra de pedras. Para quê? Para colocar, para fazer alicerce de casa em Santo Ângelo. Então, o que era para ser completa, hoje só tem praticamente a igreja e algumas construções menores, tem sua importância histórica. O cemitério, que ficava sempre do lado esquerdo das igrejas, foi completamente destruído, não existe mais nada, tiraram todos os restos mortais dos ilhos e jogaram fora. Ali tem um pequeno, São Miguel das Missões, tem um pequeno museu, que foi uma casa construída por Lúcio Costa, o arquiteto de Brasília, e ele deu de presente à região, um casarão onde ali as peças de museu estão sendo expostas,
há o Museu Missioneiro. Eu não vou nessa região há mais de 30 anos. Gostaria de voltar, e devo voltar ano que vem, eu e minha mulher. Eu quero rever o lugar que eu frequentei durante 5 anos e tenho assim um carinho muito grande, uma intimidade muito grande, um respeito muito grande. Fala, Ricardão, tudo bem, meu querido? Estamos aí, hein? Vamos chegar lá. Daqui a pouco, do outro dia, a gente vai falar sobre teatro, hein? A gente vai falar sobre os grandes teatros brasileiros, os grandes atores do teatro brasileiro. Falou, Ricardo? Entendeu? Então, eu quero voltar àquele lugar porque eu quero rever, principalmente São Miguel das Missões. Talvez eu nem vá à Argentina, porque é mais complicado, Sem Inácio Mínimo é mais distante, Trindade também é, mas eu gostaria de voltar. E a arte que eu vi nesses lugares, é uma arte que pouquíssimos brasileiros têm a possibilidade de conhecer. Eu, graças a Deus, através do turismo, através da empresa que eu trabalhei, foi a Soletur, a maior empresa de turismo da América do Sul, talvez do mundo. Tiro aí Thomas Cook, Abreu Turismo, talvez não tivesse o que nós tivemos. Porque nós, grande Emanuel Nogueira, meu cunhado, esse é bom, esse cara. Valeu, Manuelão. Nós tivemos a oportunidade, o meu amigo Cavalcante, que está aqui também comigo, nós trabalhamos juntos, viajamos juntos, grande profissional. E nós temos assim uma saudade muito grande do tempo que nós éramos. Eu brinco muito, digo, do tempo que nós éramos felizes, e poderíamos chegar nesses lugares, assim, você tem uma ideia, durante 5 anos eu devo ter ido umas 30 vezes às missões, e todas as 30 vezes que a gente ia, eu me emocionava muito, 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 como eu me emocionava na igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul. Então, a arte, eu vi a arte na essência, eu vi a arte grande estilo, eu vi a arte da forma mais simples, e por isso que eu sou artista. Antes de entrar no turismo, eu exercia uma profissão, eu era advogado. Eu me cansei daquilo, né? Me cansei de paletó, gravata, de serventuário da justiça, delegado, juiz, promotor, enchi o meu saco e eu joguei tudo, botei tudo para fora e o que eu fiz? Eu virei guia de turismo. Um dia alguém me disse assim, você é guia de turismo, vai servir café, você é advogado? Eu falei, que eu seja advogado? Eu quero trabalhar, eu tinha um filho que eu tinha que sustentar e eu descobri no turismo como é bonito, como esse país é bonito, como tem arte para a gente falar, como eu conheci, gente, você chega, eu conheci muitas igrejas fantásticas. Agora, hoje, eu digo para vocês, um lugar que eu gostaria de voltar, sentar um dia inteiro, namorar aquelas ruínas, é São Miguel das Missões. Eu só recomendo a quem puder um dia, vá até o Rio Grande do Sul, vai até Santo Ângelo, vai visitar São Miguel das Missões, vocês vão se emocionar com um show de som e luz. E o seguinte, para terminar essa arte que nós estamos falando, nas missões, ali tem um show de som e luz que dura 50 minutos. O que eles fazem com esse show? É um show que eles contam a saga Guarani, eles contam o que houve na chegada no famigerado Tratado de Madrid, e eles fizeram um texto de 50 minutos com alguns atores, não muito conhecidos, entendeu? São atores iniciantes, é um texto de 1978, eu assisti muito, eu chorei muito nesse texto, eu vi muita gente chorar, vi muita gente sair arrepiada, eu vi muita gente dizer que viu que não tinha, ou que eu achava que não tinha. Então, ali você tinha a terra, que era interpretada, a voz era da Maria Fernanda, a filha de Cecília Meirelles. A catedral, houve um embate de 10 minutos com até uma menina estreante, eu não sei onde ela está, é uma atriz nova chamada Fernanda Montenegro. Ela deu um show com uma coisa de arrepiar. Tinha Giovanni Primoli, que foi o arquiteto que edificou São Miguel, que foi interpretado por nada mais nada menos que Juca de Oliveira. O padre Antônio Sepp,
que foi um dos grandes homens, um dos grandes jesuítas que esteve no Brasil, depois de Manuel da Nobre, José de Anchieta e outros, mas o padre Antônio Sepp, e um alemão, a voz dele, a voz que emprestaram para ele foi um garoto que morreu há um tempo atrás, chamado Paulo Gracindo. Paulo Gracindo, só Paulo Gracindo. Um atorzinho, né, que pouca gente conhece. Muito bem, fala Marinho, fala Mário Linhares, obrigado meu querido. Estou aqui para isso, para ajudar os amigos. E no transcorrer desse diálogo, você encontra o Marquês de Valdelírios, a voz de nada mais nada menos que Armando Bogos, Gomes Freire de Andrade, Joaquim José Viana, que era a voz de Rolando Boldrin e Juca de Oliveira, e para culminar, Sepete Araju, o grande herói das missões, era a voz nada mais nada menos que Lima Duarte. Simplesmente era assim, uma coisa de arrepiar. São 50 minutos de emoção, onde você vê as ruínas sendo iluminadas, iluminada por luzes de várias cores, vozes de várias origens, e ali você não vê ninguém, você só vê som e luz. E Lima Duarte, interpretando o Sepete Araju, eu não sei se eu lembro mais, mas ele termina o show quando ele é morto pelas costas, que o Joaquim José Viana diz, o tiro que tem nas costas, a faca que tem nas costas é portuguesa. Aqui vai o tiro da Espanha. E ele é sacrificado, já estava agonizando no dia 5 de fevereiro de 1756. E no dia 7, no dia 9 de fevereiro, houve, infelizmente, a Guerra das Missões, quando os índios foram dizimados naquela região. E no final do espetáculo de Som e Luz, diz o seguinte: terra que circula os nossos corpos, é meu, é teu o nosso trabalho. Vento claro, esposa natural, independência comum, é por ti a nossa luta e nossa lealdade. Esse é o slogan de Sepete Araju, no maravilhoso show de Som e Luz de São Miguel das Missões. Gente, obrigado mais uma vez, cumprindo o prometido. A gente falou um pouco de arte, só que a gente misturou arte, história, emoção, enfim. Eu quero agradecer a todo mundo, quero agradecer a vocês por essa presença, aos amigos do turismo que me prestigiaram, Cavalcante, o Mário Linhares, a Cleir Combate, e, enfim, o Sérgio Pugliese, outros amigos que apareceram para prestigiar o velhinho. Está na quarentena, está feia a coisa. Eu estou há 60 dias olhando parede e está feia a coisa, está danado. A gente está doido para voar, mas até aqui está esquisito que tem uma tela aqui no apartamento, não dá para a gente pular. Mas a gente vai se livrar desse mal que está nos assolando. E muito obrigado, garoto. Gente, obrigado. Uma boa noite para vocês. Desculpe me alongar, mas o turismo me deu essa possibilidade da gente falar. E a gente vai falar ao Ricardo Brandão, meu amigo, meu caro amigo, eu aprendi a trabalhar, a dirigir teatro com ele. E quero agradecer a todos vocês pela atenção dispensada. Não importa quantos vieram, quantos foram, não importa que alguém está aqui para me ouvir. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês.